Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Jesus cura um menino possesso. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou, e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo tu és, ó Pai. Aleluia. Essa passagem aqui, irmãos, conta uma história muito triste. Conta a história de um pai que possuía um filho que estava possesso de um espírito maligno. E esse espírito maligno fazia com que o filho dele rangesse os dentes, ficasse com o corpo todo enrijecido e espumasse pela boca. Irmão, só de imaginar já é uma coisa terrível. Imagina você vendo pessoalmente uma cena dessa. Que coisa triste que deveria ser. E o texto bíblico ainda nos mostra que esse espírito imundo, esse espírito maligno fazia de tudo para matar o filho desse pai. Pegava essa criança, jogava ela no fogo, pegava ele, jogava ele na água para que ele pudesse morrer afogado, né? A intenção dele era acabar com a vida desse menino. Quantas vezes, irmãos, as pessoas acham que podem brincar com espíritos malignos? Santo Senhor. Quantas vezes as pessoas acham, irmãos, que muitas vezes esses espíritos malignos podem se manifestar de maneira boa, com coisas boas? Quantas vezes as pessoas acham que podem fazer acordos com espíritos malignos, que podem fazer pactos com espíritos malignos? Mas a verdade é, irmãos, que esses espíritos malignos, a única coisa que eles querem é nos matar, tirar a nossa vida. Ou dessa maneira que nós lemos aqui no texto bíblico,
ou nos levando para uma vida para longe das coisas de Deus, Glória a Deus, Senhor. fazendo com que nós venhamos a buscar alegria no dinheiro, nas coisas dessa terra, nas coisas dessa terra, nas coisas dessa vida, né, irmãos? E esse pai aqui, irmãos, ele sabia que ele deveria fazer alguma coisa para ajudar o seu filho, ou então aquele espírito maligno iria acabar matando o seu filho. E certamente esse pai aqui, irmãos, ele procurou os melhores médicos, tentou os melhores remédios. Certamente esse pai aqui, ele tentou ajuda com os fariseus, que eram os homens de Deus na época, e eles não puderam expulsar os demônios do seu filho. Então eles ouviram falar sobre os discípulos de Jesus Cristo. Não, os discípulos de Jesus Cristo têm poder. Os discípulos de Jesus Cristo mandam os espíritos saírem e os espíritos saem, né, irmãos? E esse pai, cheio de esperança, ele vai até os discípulos de Jesus Cristo, e os discípulos de Jesus Cristo também não conseguem expulsar esse demônio. Santo Senhor. Né, irmãos? Que coisa triste, né, irmãos? Que passagem triste. Dá até para ver, irmãos, dá até para a gente imaginar a angústia desse pai diante dessa condição. Quer dizer então que todos os espíritos saíram mediante os discípulos de Jesus Cristo, e na minha vez não funcionou, para o meu caso não serviu, né? Puxa vida, funciona para os outros, mas não funciona para mim. Resolveu para os outros, mas não resolveu para mim. Né, irmãos? E quantas vezes as pessoas se veem nessa condição? Poxa vida, parece que os outros vão para frente, mas na minha vez não vou para frente. Né? Parece que os problemas dos outros são solucionados, mas parece que meus problemas não são solucionados. Parece que as coisas caminham para os outros, mas parece que para mim as coisas não caminham. Parece que as coisas não andam. E quantas pessoas, irmãos, estão desesperançosas, né? Quantas vezes cada alternativa que ia se esgotando de solucionar o problema, né? Dá até para se imaginar a esperança da cura acabando, né, irmãos? Quantas vezes, muitas vezes a prova ela persiste, a luta ela persiste, e muitas vezes a gente fica pensando, não, agora vai resolver, e não resolve, e de repente não, parece que agora vai, e não vai, né? Não, mas parece que agora surgiu uma nova possibilidade, e também não funciona, também não anda, né, irmãos? E as pessoas vão perdendo a esperança, as pessoas vão ficando cada vez mais deprimidas, vão ficando cada vez mais tristes. E essa passagem aqui, irmãos, é uma passagem muito triste, porque os discípulos estavam envergonhados. E nós vemos os fariseus enxergando aquele fracasso dos discípulos como uma vitória. Né? Os fariseus estão vendo uma oportunidade ali para insultar os discípulos de Jesus. Os fariseus estão vendo uma oportunidade ali de chamar eles de impostor, né? Uma oportunidade de virar para eles e dizer, tá vendo que vocês são homens de Deus nada, tá vendo que vocês caminham com Deus nada, vocês são uma fraude, vocês são uma mentira, nós aqui que somos os homens de Deus, nós aqui que somos os fariseus, cadê que vocês conseguiram aí expulsar esse espírito maligno? Conseguiram expulsar nada, né, irmãos? Os fariseus viram uma oportunidade ali para caluniar os discípulos de Jesus Cristo, para ofender os discípulos de Jesus Cristo. Quantas vezes, irmãos, dentro da igreja, vemos alguns crentes enxergando como vitória a queda do outro. Né, irmãos? Aquilo que deveria ser motivo de tristeza, estava sendo motivo de alegria. Ao invés dos fariseus estarem tristes, né, irmãos? Porque aquele pai ainda continuaria ali com seu filho possesso. Ao invés de eles se quebranterem o coração quebrantado, puxa vida, meu Deus, que triste, eles também não conseguiram expulsar o demônio. Puxa, ao invés de eles ficarem tristes, não, eles estavam enxergando aquilo com alegria. Né? Agora nós podemos acusar eles, agora nós podemos ofender eles. Essa oportunidade que nós... É por isso que Jesus vai dizer... Por isso que quando Jesus chega, Jesus vai dizer, o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Sabe, era isso que eles estavam discutindo.
né? Era isso que eles estavam discutindo, sabe, irmãos? E no meio de tudo isso, né? No meio de toda essa ofensa, no meio dessa tristeza dos discípulos, mediante ao problema, sabe, essa ofensa dos fariseus para com os discípulos, isso começou a refletir em Jesus Cristo, né, irmãos? Porque no fundo, eles não queriam desmascarar pescadores, né, irmãos? No fundo, eles queriam atingir Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Eles dizendo que os discípulos de Jesus Cristo eram falsos, dizendo que os discípulos de Jesus Cristo não eram homens de Deus, não tinham poder de Deus, coisa nenhuma. Eles podiam virar para Jesus e dizer: se os discípulos de Jesus são uma farsa, Jesus também é uma farsa. Santo Senhor. Né? Se os discípulos de Jesus não são homens de Deus, Jesus também não é um homem de Deus, porque são discípulos de Jesus. Então o intuito, na verdade, irmãos, era atingir Jesus Cristo, ofendê-lo, né, irmãos? E será que não havia poder suficiente para expulsar esse espírito maligno? Né? Será que existia um limite, irmãos? Será que existia um limite para até onde o poder de Jesus Cristo pudesse atuar, para que esse espírito aqui não viesse a ser expulso? Santo Senhor. Né, irmãos? E quando Jesus Cristo chega e Jesus Cristo vê essa situação, Jesus Cristo vai dizer: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto de vós? Até quando vos suportarei? Né, irmãos? Jesus Cristo está irritado. Né, irmão? Jesus Cristo está nervoso, né? Porque parecia, eles estavam agindo como se aquele problema, irmãos, fosse maior do que Jesus Cristo. Santo Senhor. Como se Jesus Cristo fosse menor, né, irmãos, do que aquela adversidade. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que deixa Deus muito irritado, irmãos, é a incredulidade. Santo Senhor. E nessa passagem nós temos agora os discípulos desesperançosos, nós temos os discípulos sem fé. Nessa passagem nós temos os fariseus ainda mais incrédulos. Nós temos aquela multidão toda que estava ali em volta, vendo tudo isso também incrédulo. Nós temos o pai do menino, mais incrédulo do que nunca, porque nem os discípulos de Jesus Cristo conseguiram expulsar aquele demônio. Todo mundo sem fé, todo mundo sem esperança, todo mundo sem confiança, né, irmãos? Olha a condição. E quando Jesus Cristo chega, né, eles só estavam esperando mais uma frustração, só estavam esperando ter mais uma desesperança, né? Nada funcionou e com certeza Jesus Cristo também não vai funcionar, né, irmãos? Todo mundo totalmente sem fé. E isso nos ensina, irmãos, que muitas vezes nós vamos estar cercados de incrédulos. Mas não é porque nós estamos cercados de incrédulos que nós devemos perder a nossa fé e nos tornarmos incrédulos também. Né? Porque a incredulidade, irmãos, mostra que nós achamos que o poder de Jesus Cristo não pode lidar com a situação. A incredulidade mostra, irmãos, que os nossos problemas são maiores do que Jesus Cristo, né? Mostra uma falta de confiança em Deus. Irmãos, será que existe algum problema, alguma circunstância que Jesus Cristo não pode resolver? Santo Senhor. Né, irmãos, e o que vai acontecer? Né? Jesus Cristo então manda chamar aquele demônio. Jesus Cristo então manda chamar o menino, né, irmãos? E ele vai dizer assim: admoestou-lhe, ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Manda chamar o menino, né, irmãos? E quando aquele pai vem com o menino, Jesus Cristo pergunta para aquele pai: até quando isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. E o pai então vai rogar: se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus: tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajude-me a vencer a minha falta de fé. Né, irmãos? O pai vai falar para Jesus Cristo:
tem misericórdia de mim. Você pode fazer alguma coisa? Ajuda-nos, por favor. Tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo vai dizer para aquele pai, sabe, tudo é possível para aquele que crê. Santo Senhor. E o pai vai dizer, eu creio que tudo é possível para aquele que crê. Mas ajude-me com a minha falta de fé, porque eu já não tenho fé mais. Santo Senhor. Eu já não tenho esperança mais. Sabe, e se para a obra acontecer, depender de mim, a obra não vai acontecer, porque eu não tenho fé. Santo Senhor. Ajude-me com a minha falta de fé. Né, irmãos? E quando o pai do menino fala isso, né? Ajuda-me com a minha falta de fé. Quando o pai do menino fala que ele não tem fé, Jesus Cristo não repreende esse pai. Né, irmãos? Porque vergonhoso não é a gente dizer que não tem fé suficiente para lidar com o problema. Vergonhoso, irmãos, é a gente falar que tem uma fé que não tem. Santo Senhor. Isso é vergonhoso, irmãos. Glória a Deus. Vergonhoso é a gente falar que tem uma confiança quando não possui. Santo Senhor. Sabe, você vê o crente desesperado lá, você vê o crente em depressão lá, mediante o problema, mediante a circunstância, está falando para ele, ó, você tem que ter essa confiança em Deus. Não é? Tenho, está quase morrendo lá, está quase infartando, não está conseguindo lidar com o problema. Isso é vergonhoso, irmãos. Glória a Deus. Porque antes de ser, sabe, eu não tenho fé. Sabe, eu não tenho confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, eu não tenho essa confiança, eu deveria ter, mas eu não tenho. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, porque se nós admitimos que nós não temos, nós podemos ir até Jesus Cristo e podemos pedir para Ele nos dar fé. Glória a Deus, Senhor. Mas quando nós, irmãos, quando nós falamos que temos alguma coisa que não temos, sabe, irmãos, isso é vergonhoso. Santo Senhor. Imagina o pai do menino fingindo que tem uma fé que não tem. Não, eu creio que o milagre vai acontecer agora, eu creio, mas era só da boca para fora, só estava fingindo. Senhor. Não, irmãos, devemos admitir que muitas vezes não temos a fé suficiente para lidar com o problema. Santo Senhor. Não temos a confiança que deveríamos ter de que Deus está no controle de todas as coisas. Devemos admitir, irmãos, porque admitindo, irmãos, podemos recorrer àquele que pode nos dar verdadeiramente fé. Glória a Deus. Podemos recorrer àquele que verdadeiramente, irmãos, pode fazer com que a confiança venha de que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus, Senhor. E é o que nós estamos vendo aqui. Sabe, ajude-me com minha falta de fé. Sabe, dá fé para mim. Eu creio que tudo é possível para aquele que crê, mas eu não tenho mais fé, eu não tenho mais esperança. Então, você tem que curar ele, você tem que curar a mim também. Você tem que dar fé para mim também. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E o que vai acontecer? Jesus Cristo, então, é chamado, então, aquele menino com aquele espírito imundo. E Jesus Cristo, então, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Né, irmãos? Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou, e o menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Sabe, irmãos, é muito interessante nessa passagem, porque essa passagem mostra que quando eles trazem um menino e Jesus Cristo vê esse menino, imediatamente o espírito maligno manifesta. Santo Senhor. Né, irmãos? O espírito maligno não tenta fingir que não está lá. Sabe, irmãos, é como se aquele espírito maligno, sabe, estivesse desafiando Jesus Cristo. Não, ele é meu. Sabe, eu que mando nessa vida, que ele é meu e eu não vou sair daqui. Sabe, ninguém me tira daqui. Quantas pessoas, irmãos, estão tendo sua vida conduzida por espíritos malignos? Santo Senhor. Estão sendo guiados por espíritos malignos. Santo Senhor. E nem eles mesmos acreditam nas coisas espirituais. Santo. Nem eles mesmos, irmãos, acreditam em Deus, nem acreditam no mundo espiritual, nada, mas têm suas vidas controladas por espíritos malignos. Santo Senhor. Né, irmãos? Porque se não é Jesus Cristo o Senhor da nossa vida, se nós não estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, sabe, irmãos, outras coisas entram no lugar para conduzir a nossa vida. Santo Senhor. Não tem ninguém neutro nessa história.
Glória a Deus. Né, irmãos? Ou Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, ou então, irmãos, nós somos guiados pelas trevas. Santo. Somos guiados por espíritos malignos, somos guiados por demônios, né, irmãos? E muitas vezes eles estão conduzindo as pessoas de tal maneira que as pessoas nem acreditam que existe um mundo espiritual, mas esses espíritos estão lá, Santo. conduzindo essas pessoas. E o que vai acontecer que a gente leu aqui, irmãos? É que quando Jesus Cristo repreende esse espírito maligno, né, irmãos? O demônio, o que vai acontecer, ó? O demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. Olha só, o demônio, irmãos, o espírito maligno, ele não saiu pacientemente, ele não saiu tranquilamente, não, irmãos, ele berrou e ele agitou aquele jovem violentamente. Sabe, irmãos, foi a última tentativa dele de tentar matar aquele jovem. A última tentativa. Não, eu vou fazer de tudo. Sabe, isso nos mostra, irmãos, que quando Deus nos chama, quando nós estamos sendo libertos do poder das trevas, sabe, irmãos, e os espíritos malignos, o demônio sabe que ele está perdendo o seu domínio, sabe, muitas vezes ele age de maneira intensa nos seus últimos momentos. Santo Senhor. É por isso que muitas vezes quando Deus nos chama, há uma ação demoníaca muito grande acontecendo ali em pouco tempo. Santo Senhor. Sabe, irmãos, coisas estranhas acontecem, né? Quantas vezes as pessoas vão dizer, não, quando Deus me chamou, aconteceu tanta coisa errada, olha, se levantou guerra, vinha um problema, de repente vinha outro problema, de repente vinha outro problema, e foi uma luta. Quando Deus me chamou, tudo começou. O que é isso? É uma ação demoníaca. Quando espíritos malignos, né, irmãos, quando o poder das trevas está perdendo o seu império, o seu domínio sobre aquela alma, sabe, irmãos, há uma ação violenta ali em tentar acabar com a vida daquela pessoa. Santo Senhor. Né, irmãos, eles agem de maneira mais intensa. É por isso que a gente sempre, quando vê uma alma sendo chamada, a gente sempre vai ver muitas vezes muita prova, muita luta, muita ação demoníaca na vida daquela pessoa. Santo Senhor. Né? E a ponto da gente achar que aquela pessoa não vai aguentar, Santo que aquela pessoa não vai suportar. Eles acharam aqui, falaram, ixi, o menino morreu. Né? Vai dizer aqui, ó, ele morreu, a ponto de todos afirmarem, ele morreu. Né? Morreu, matou o menino agora de vez. Mas o que vai acontecer? Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Né, irmãos? Mas quando o poder das trevas sai, né, irmãos, e ele é obrigado a sair, porque nada resiste ao poder do chamado de Deus, nada resiste, irmãos, ao poder de Jesus Cristo. Quando ele sai, o que vem depois é calma. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, as ações demoníacas cessam. Não que a gente nunca mais vai ter problema, não que o diabo não vai lançar os seus dardos inflamados, mas o domínio das trevas cessa. Santo Senhor. Né, irmãos, há muito mais calma. Porque agora há um outro senhorio na vida daquela alma. Né, irmãos, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. O menino agora, ele não vai ficar mais possesso. Glória a Deus. Ele não vai mais se enrijecer todo, espumar pela boca. Não, irmãos, agora ele vai ser uma pessoa normal. Santo Senhor. Né, irmãos, e quando nós somos libertos dos poderes das trevas, nós podemos enxergar as coisas com mais clareza. Glória a Deus. Porque o Espírito de Deus nos conduzindo. Não somos mais conduzidos, sabe, irmãos, nós já somos inclinados para as obras da carne, já somos inclinados para aquilo que desonra a Deus. Ainda há espíritos malignos e demônios nos conduzindo mais ainda, né, irmãos? Agora não, agora há o Espírito de Deus nos conduzindo, não haja assim, não faça assim, isso desonra a Deus, né, irmãos? Há esse controle para lutar contra ele, coisa que antes nós nunca possuíamos. Glória a Deus, Senhor. Né? E o texto bíblico, irmãos, vai terminar com os discípulos perguntando por que eles não conseguiram expulsar aqueles espíritos malignos.
Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram, em particular, por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu, essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Santo Senhor. Né, irmãos? Houve essa dúvida dos discípulos, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Santo Senhor. Né? No Evangelho de Mateus conta essa mesma passagem aqui. E no Evangelho de Mateus vai dizer, vocês não conseguiram expulsar por causa da vossa pouca fé. Santo Senhor. Porque vocês não têm fé. Porque se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam dizer para esse monte, saia daqui, vá para lá, e ele iria para lá. Glória a Deus. Por causa da vossa pouca fé e por causa também que essa casta de demônio, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Santo Senhor. Sabe, irmãos, isso nos mostra que muitas vezes, irmãos, não adianta usarmos métodos para todas as coisas. Glória a Deus. Métodos pode funcionar para uma coisa, pode funcionar para uma coisa, mas não vai funcionar para todas as coisas. É preciso estarmos atentos, é preciso estarmos em oração. Glória a Deus. Né, irmãos? É preciso muitas vezes orar e ainda jejuar para lidar com determinadas coisas. Santo Senhor. Não é simplesmente métodos, é um método para expulsar demônio, é assim, você faz sempre assim, sempre funciona. Não, nem sempre funciona. Sabe, alguns demônios não vão sair tão fácil. Santo Senhor. Né? Alguns demônios vão fazer as pessoas rolarem no chão, babarem, ficarem todas rígidas, mas alguns demônios não, eles não vão fazer nada disso, mas ainda eles continuam lá. Glória a Deus. E é preciso saber distingui-los, é preciso saber lidar com eles, é preciso colocar eles para fora também, você não pode deixar eles lá. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E os discípulos, sabe, eles estavam achando que tudo era do mesmo jeito, tudo funcionava da mesma coisa, então eles haviam perdido, eles não tinham fé suficiente para lidar com esse tipo de situação, para lidar com esse tipo de demônio. Né? Quantos crentes hoje, que se tiver que visitar alguém que está endemoniado, mas não passa nem perto da casa. Santo Senhor. Passa nem perto da casa, com medo que o demônio entra na vida dele. Né, irmão? Se nós somos a habitação do Espírito Santo, não há como o demônio entrar na nossa vida. Santo Senhor. Né, irmão? Se você tem medo do demônio entrar na sua vida, porque o Espírito Santo não é a habitação, já não está habitando em você, eu sinto lhe dizer, mas provavelmente já tem um espírito demoníaco aí. Não precisa ter medo de que entrar outro, não. Santo Senhor. Glória Né, irmãos? Há casos na palavra de Deus de pessoas serem possessas por uma legião de demônios. Santo Senhor. Não é um, não é dois, são milhares e milhares. É por isso que muitas pessoas possuem tantos defeitos, tantos pecados, são inclinados para tantos erros. Por quê? Porque é uma legião de demônios. Santo Senhor. Né, irmãos? A pessoa mente, a pessoa rouba, a pessoa adultera, a pessoa faz tanta coisa que nem dá para acreditar que uma pessoa só faz tanta coisa. Por quê? Porque está sendo conduzido por vários e vários espíritos malignos. Santo Senhor. Né, irmãos? Mas quando é o Espírito Santo de Deus quem está nos conduzindo, irmãos, quem está nos guiando, sabe, nós somos levados a uma vida que honra a Deus, uma vida que glorifica a Deus. E os discípulos então aprenderam, irmãos, aprenderam a ter mais fé, aprenderam a ter mais confiança, aprenderam a deixar de ser incrédulos mediante as circunstâncias. Sabe, esse pai aqui, ele tentou todas as coisas, né, irmãos, e ele percebeu que a salvação estava em quê? Em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo está a salvação. As pessoas estão tentando muita coisa, quando o que elas precisam é de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Que hoje, irmãos, nós possamos olhar para Jesus Cristo, que nós possamos enxergar não apenas esse mundo material aqui onde a gente vive, mas que nós possamos enxergar um mundo espiritual. Glória a Deus. Porque os crentes hoje estão muito materialistas, sabe, irmãos? Eles estão preocupados só com as coisas dessa terra, com as coisas dessa vida. Sabe, eles não enxergam as coisas espirituais desse mundo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, eu quando eu era criança, eu era afligido por espíritos demoníacos. E o meu pai era pregador da igreja. E meu pai, ao invés de mandar eu orar, meu pai, ao invés de mandar eu ler a palavra de Deus, ao invés de meu pai de falar para mim sobre Jesus Cristo, irmãos, o meu pai me levava a um psicólogo. Santo Senhor.
Sabe, irmãos, e aqueles espíritos malignos não iam embora. E quanto mais aqueles espíritos malignos não iam embora, mais o meu pai me levava no psicólogo, mais psicólogo. Até que um irmão de banco, que não era o pregador da igreja, falou: ó, isso aí é ação maligna na vida do seu filho. E a primeira vez, irmãos, que eu abri a palavra de Deus, que eu comecei a ler a palavra de Deus, que eu comecei a decorar, sabe, um capítulo da palavra de Deus, naquele mesmo dia, nunca mais aquele espírito maligno se manifestou. Eu consegui dormir todas as noites pacientemente. Sabe, irmãos, que coisa horrível, que coisa terrível. A coisa mais triste do mundo, irmão, você não conseguir dormir à noite, porque tinha um espírito maligno te afligindo. Ele me afligia, né, irmãos? E quantos filhos estão nessa condição? Glória a Deus. Quantos filhos precisam de um Salvador, Jesus Cristo, e os pais dentro da igreja estão levando eles no terapeuta, estão levando eles no psicólogo, estão achando que eles estão fazendo manha, estão achando um monte de coisa. Sabe, irmãos, isso é muito comum, isso é muito mais comum do que muitas pessoas imaginam. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, e isso é muito triste, porque se isso acontecesse com pessoas que não servem a Deus, que nem conhecem a Deus, a gente até entendia. Santo Senhor. Sabe, irmãos, mas isso acontecer com aqueles que caminham com Deus, com aqueles que estão dentro da igreja, né, irmãos, com aqueles que deveriam ser os salvos por Jesus Cristo, sabe, irmãos, isso é uma coisa totalmente inadmissível. Santo Senhor. Né, irmãos, talvez muitos dos nossos problemas sejam, irmãos, porque nós não enxergamos as ações malignas, espirituais, demoníacas à nossa volta. Santo Senhor. Né, irmãos, quantas vezes, irmãos, eu não estou lá trabalhando de sábado, dia de culto, e de repente coisas estranhas começam a acontecer. Eu falo: hoje é dia de culto, ficar em comunhão, hoje é dia de culto, acontecendo umas coisas estranhas que normalmente não acontece. Sabe, a gente fica em comunhão um pouquinho, né, a gente ouve um hino, para. Né, irmãos, há sempre investidas malignas do diabo na nossa vida, sempre investidas demoníacas, e muitas vezes as pessoas, mediante a isso, sabe, irmãos, elas xingam, elas são levadas a fazer exatamente aquilo que os espíritos malignos querem que elas façam. Elas xingam, elas ficam insatisfeitas, elas já começam a murmurar, né, irmãos, mal elas não conseguem entender, hoje é dia de culto, sabe, o espírito maligno quer que eu blasfeme, quer que eu desonre a Deus, mas eu vou ficar firme, eu vou ficar fiel, sabe, irmãos, e quando nós permanecemos firmes e fiéis, sabe, irmãos, isso cessa. Glória a Deus. Isso cessa, por isso que nós devemos produzir os frutos do Espírito, né? Nós até estamos estudando sobre os frutos do Espírito, né? São a capacidade do crente, irmãos, em produzir obras baseados no Espírito de Deus, o Espírito de Deus que conduz ele para que ele possa lidar com todas as circunstâncias de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos, que nós possamos lidar com esses problemas, que nós venhamos a vencer esse mundo espiritual maligno, porque é muito maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.